Olá, bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no canal do YouTube. E hoje nós vamos aprender sobre duas coisas que você precisa ter: força e coragem, para que você alcance essa vida que tanto deseja de forma mais rápida. E não é um conselho meu não, é bíblico isso e é Deus quem fala que você precisa ter. Então, vamos direto ao ponto. Vamos iniciar a palavra, porque hoje o aprendizado está maravilhoso. Não esqueça, pegue caneta e papel, porque muitas coisas ditas hoje você precisará anotar para depois refletir sobre o assunto. Vamos começar então. Na palavra de hoje nós vamos estudar sobre Josué. Você sabe quem foi Josué? Josué ele foi o sucessor de Moisés. Moisés você já deve saber, né? Até tem quadros dele com o mar vermelho aberto, Moisés com um cajado na mão. Então, Moisés foi esse que abriu o mar vermelho e salvou os israelitas da escravidão do Egito. Mas, quando Moisés falece, ele, antes de morrer, ele deixa um sucessor, ele ensina a um sucessor. E esse sucessor que leva o povo à terra prometida é Josué. E é sobre ele que nós vamos ler hoje. E olha só o que Deus diz a Josué quando Moisés morre. Está no livro de Josué, no capítulo 1, o versículo 6 em diante, que nos diz assim: Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei a dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer. O texto aqui, ele deixa bem claro pra gente duas coisas que Deus não nos dá. Até porque se ele nos desse, ele não diria pra gente ter, né? Quando ele fala pra gente ter, é porque ele não nos dá, que é força e coragem. E ele ainda acrescentou aqui, ó, tenha cuidado ao cumprir a lei que Moisés te ordenou, para que você seja bem-sucedido em tudo que fizer. Anote o que eu vou te dizer só com esse ensinamento inicial aqui de Deus. Você só termina bem a sua vida se tiver cuidado com a palavra que Deus colocou sobre a sua vida. O que seria esse cuidado? Seria você ter o cuidado de não modificar a palavra que Deus te deu, de não dar um jeitinho humano, uma intervenção, uma desculpinha sua. E depois que Deus deu essa ordem para Josué, passou-se anos, ele enfrentou guerras, ele entrou na Terra Prometida, ele precisou tomar posse, estabilizar o povo na terra. E depois de longos anos, chegou o momento em que Josué estava velho, assim como Moisés, e ele precisou passar a palavra ao povo, passar para o sucessor dele. E olha que incrível o que ele disse em Josué capítulo 23, versículo 6. Por isso, esforcem-se ao máximo para cumprir cuidadosamente tudo que Moisés escreveu no livro da lei. Não se desviem dele, nem para um lado, nem para o outro. No final da vida de Josué, ele ainda estava caminhando sobre a mesma palavra que Deus colocou lá no começo na vida dele. Ele realmente teve todo o cuidado possível com a palavra que Deus entregou para ele. Mas por que será que eu estou trazendo o exemplo de Moisés para falar com você hoje? Porque por conta da nossa instabilidade emocional, por causa da nossa falta de fé, dos problemas diários que a gente atravessa, por conta do que nós passamos mesmo, a palavra que Deus nos entregou lá no início, ela vai perdendo o seu valor. Nós começamos a dar desculpas, a negociar
algumas coisas, a colocar certos empecilhos, a deixar para lá. Hoje não dá, tô cansado, amanhã não dá para conversar com Deus e depois não dá e eu tenho que trabalhar, e daí Deus vai sempre ficando em segundo, terceiro, quarto, em último plano na nossa vida. Entenda uma coisa, as guerras espirituais, elas acontecem na vida de todo mundo. E quanto mais próximo a gente está de Deus, maior é a nossa luta. Só que ninguém posta os problemas, ninguém posta o processo, até porque a maioria das pessoas desistem no processo. E foi exatamente por isso que Josué falou essas palavras. Não se desviem nem para um lado nem para o outro. Em algumas versões tem não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Por que ele quis dizer isso? Porque a gente está sempre olhando para o lado, a gente está olhando para os nossos problemas, para os nossos afazeres, para as coisas que nos impossibilitam de seguir a palavra que Deus quer para a nossa vida, o nosso real objetivo. Uma das maiores dificuldades dessa nossa geração em que a gente vive é exatamente essa dificuldade aqui, ó, que Josué falou para o povo. É não se desviar, é não ir para caminhos opostos. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, nós gostamos de novidade todos os dias, né? Nós sempre queremos algo novo o tempo inteiro e nós não temos muita paciência. Se você começa no emprego novo, por exemplo, às vezes ele é o emprego dos seus sonhos, mas dá 1, 2 meses, não, mas não era bem isso que eu imaginava, as pessoas não são bem assim. Você não dá o tempo de conseguir ter uma experiência. Rapidamente você já quer ir para um novo ambiente, já quer ir para outro emprego. No relacionamento também, às vezes você está há anos com uma pessoa e depois de 20, 30 anos, não deu muito certo. Não deu muito certo depois de 20 anos junto. Então, nós, seres humanos como um todo, nós sempre queremos dar um próximo passo, nós somos inconstantes, nós desistimos muito rapidamente das coisas. Não quer, tudo bem, o problema é teu, é você que está perdendo. A gente não sabe se entregar de verdade, a gente não sabe lutar por aquilo ali. Às vezes a gente não sabe nem quem a gente é, a gente não sabe nem para qual lado a gente quer, a gente não tem nenhuma direção. Então imagina nós, seres humanos, conseguirmos ser como Josué sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tem jeito. Não tem desculpa, não tem jeitinho humano. A palavra que Deus falou para Josué e que serve para nós hoje é exatamente essa. Se você quiser prosperar e ser bem-sucedido, ou seja, ter sucesso na vida, eu não sei o que estou falando, tá? Tá aqui, ó. Foi o que Deus falou para Josué. Se você quer prosperar e se você quer ter sucesso na vida, por onde quer que você andar, a palavra é essa. Seja forte, muito corajoso, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda na palavra que eu te dei. Resumindo, cumpra o que Deus falou para a sua vida. E sabe o que é engraçado? No texto Deus começa, seja forte, muito corajoso. Na segunda linha ele fala novamente, seja forte, muito corajoso. Por que ele repete tanto, seja forte, muito corajoso e de novo, seja forte? É para realmente botar na cabeça de Josué. É para ele entender a real importância disso. Sabe quando você marca compromisso com alguém que você diz, ei, amanhã às 9, tá? Não esquece, amanhã às 9. Porque você realmente quer botar na cabeça da pessoa que aquilo ali é muito importante. Por isso Deus falou e repetiu, seja forte e corajoso, não se desvie nem para um lado nem para o outro, porque é esse o segredo para ter sucesso e prosperidade na vida. Mas daí talvez você me diga, Bruna, eu não tenho ainda uma palavra de Deus para minha vida. Para a gente entender primeiro, o que seria uma palavra de Deus sobre a sua vida, né? Josué tinha uma palavra. Todos nós, eu tenho uma palavra, você tem, todos os filhos de Deus têm uma palavra. O que seria uma palavra? Seria uma direção. É por ali que eu quero que você vá, seria um destino. Eu até falei isso, acho que no meu penúltimo vídeo, que o nosso futuro, ele não está nas mãos de Deus, ele está na nossa, porque Deus nos dá uma direção, mas ele também nos dá o livre-arbítrio. Então você pode seguir a direção que Deus quer ou ir para um caminho completamente oposto. Por isso, mantenha-se na palavra, por isso é tão importante a gente não se desviar nem para um lado nem para o outro, porque a palavra é a direção, é o destino, é o que Deus espera de você e o que Ele quer fazer na sua vida. E a gente às vezes não colhe as consequências boas
do que Deus gostaria de nos trazer, exatamente porque a gente não se mantém assim como Josué. Então, se você ainda não tem uma palavra, ore para Deus hoje. Ore, porque Deus responde a todos os seus filhos. Não existe nenhuma oração que Deus não dê resposta. Então, ore para Deus hoje. Pergunte abertamente para Ele e Ele vai te responder qual é a sua palavra. E para você que já tem essa palavra, existem 3 coisas que você vai precisar fazer para você se manter fiel na palavra que Deus colocou na sua vida. 1. Coragem, que essa a gente não precisa se aprofundar porque você sabe o que é coragem. 2. Constância, persistência, se manter naquilo dali, indiferente do que aconteça com você no caminho. E 3, cuidado. Dentro desse terceiro ponto, que é o cuidado, eu quero levantar mais 3 pontos só em cima dele. Cuidado com quem você escuta, porque as palavras que você escuta, mesmo que você não queira, vão interferir completamente nas palavras que você vai falar. 2, muito cuidado com quem você anda. Tem certas palavras que Deus quer colocar na sua vida que, se você estiver com as pessoas erradas e no lugar errado, você não vai recebê-las, porque precisa estar em harmonia com a vontade de Deus. E o terceiro é cuidado, muito cuidado com a sua vida espiritual. Não tem como você querer que Deus cumpra a vontade dele se você não estiver perto de Deus o suficiente. É um relacionamento. Nós queremos ser bem-sucedidos, mas Deus falou que para que ele fosse bem-sucedido e próspero, ele precisava fazer algo. Tem uma exigência nessa caminhada com Deus. Quantas pessoas de sucesso você conhece que tem crises no casamento? Quantas pessoas de sucesso que você conhece que está com problemas de saúde, ou mesmo na educação dos filhos, ou que tem uma enorme dificuldade de se relacionar com pessoas? O sucesso que você procura, entenda bem isso, o sucesso que você procura nas suas finanças, nos seus relacionamentos, na educação dos seus filhos, como casal, você e seu cônjuge, esse sucesso não depende da força do seu braço. Para que ele seja como Deus quer, depende tão e somente dele e não de você. Anota isso que eu vou te dizer. Quando você faz tudo o que Deus pediu para você fazer, assim como Josué fez, é Ele quem vai te curando no processo. É Deus quem faz isso. E sabe o que é mais incrível? É que quando Deus age, quando é a mão dele, nada fica incompleto. Então não tem como você dizer, Deus está agindo na minha vida, mas só na parte financeira, porque aqui com o relacionamento com meus filhos e com as outras pessoas não está dando nada certo. Não, então não é Deus. Não é Deus, porque Deus ele é perfeito naquilo que ele age por completo. Por isso que a minha e a sua postura diante desta caminhada na palavra de Deus tem que ser tão completa quanto é o resultado de Deus na nossa vida. Entendam que Deus quer o maravilhoso pra gente, mas nós como filhos precisamos nos posicionar de forma maravilhosa na nossa caminhada também, entenderam? Mas talvez você diga, mas Bruna, eu sou tão errado, já cometi milhões de defeitos, já cometi milhões de pecados e tenho inúmeros defeitos. Prazer, bem-vindo ao clube, eu também. E talvez você diga que Deus não iria me escolher para me dar uma palavra. Será que não? Vamos ver por que Deus escolheria você? Aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1, o versículo 26 em diante, diz assim, ó. Então Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão.
Assim, Deus criou seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou. Quantas pessoas hoje não se sentem dignas de serem abençoados por Deus? Quantas pessoas hoje se sentem rejeitados, traídos, abandonados? Quantos foram adotados por pais que não eram os deles de fato? Quantas pessoas estão se sentindo um peixe fora d'água, sabe? Deixa eu dizer para você, você não é um acidente. E Deus precisa de você sim. Você é um filho tão importante quanto todos os outros. Deus não faz distinção de filhos. Nós somos criados à sua imagem, é o que está aqui na Bíblia, e somos abençoados por Ele. Isso é um fato e não tem como você reverter isso. Deixa eu te falar uma coisa. A maioria dos problemas que acontecem na tua vida, eles só acontecem porque você não se acha valioso o suficiente para Deus. Porque você ainda não entendeu o quão abençoado você é e o quão amado você é como filho. O problema é que Deus quer você. Ele quer te usar, Ele quer usar a tua vida para mostrar a todas as pessoas que estão ao seu redor o poder dele de poder reconstruir, de poder tirar do fundo do poço pessoas que achavam que não tinha mais solução. Só que a gente fica tentando, errando, tenta de novo e erra e assim vai porque nós achamos que nós somos capazes de resolver as coisas e não somos nós. Não somos nós. Nós precisamos recuar e deixar que Deus guie os nossos caminhos. A Bíblia diz que nós precisamos de força e coragem, mas o milagre vem de Deus. A solução dos problemas vem dele, mas a força e a coragem para tomarmos partido e tomarmos a decisão de que queremos que ele haja na nossa vida e que ele reconstrua tudo de errado que aconteceu até hoje, essa força e essa coragem precisa partir da gente. O restante é com ele. Então faz o teste. Vamos lá. Vou te lançar um desafio exatamente hoje nesse vídeo. Eu vou te lançar um desafio na data de hoje. Grava bem o dia que você está assistindo esse vídeo e faz um teste daqui a um ano. Muda este um ano, entrega para Deus durante esse um ano para ver o que vai acontecer durante um ano. Porque até agora você já tentou de todas as formas, eu tenho certeza absoluta. Você já tentou, você já errou, você já procurou um caminho, não deu certo, você falou que nunca mais ia por lá, acabou indo novamente. Então eu sei que você errou muitas vezes, porque eu também sou ser humano, eu sou igual a você e eu também já passei pelas mesmas situações. E quando você decide, hoje, eu entrego tudo a Deus, não é pedir para que Deus abençoe as tuas escolhas, não é isso. Entregar tudo a Deus é abrir mão daquilo que você pode decidir e deixar que Ele decida. Ele decida o que você tem que falar para sua esposa, para o seu marido, Ele decida a educação dos seus filhos, Ele decida quem fica e quem sai da sociedade com você, Ele decida quem são os seus funcionários, Ele decida o melhor local para você trabalhar, Ele decida tudo. Você tem que virar gerente da sua vida. É exatamente assim. Sabe qual é o nosso maior problema e por que a gente sempre bate com a cabeça na parede o tempo inteiro? Eu vou te dizer por quê. A gente faz exatamente assim, ó. Vou dar um exemplo simples aqui. Você vai comprar um carro, tá? Então você vai até a concessionária. Primeiro você vai pedir a opinião de várias pessoas ao seu redor, né? Daí você conversou com amigos, com outras pessoas, com os seus familiares e você vai até a concessionária comprar um carro. Daí chegando lá você escolhe aquele carro, é aquele que eu quero. Nossa, lindo, maravilhoso, fechou, pagou, tudo certo, sai da concessionária, 2 dias com o carro, funde o motor. A primeira coisa que você diz é, Deus, por quê? Por que você deixou isso acontecer? Mas peraí, você pediu para Deus qual era a concessionária que você tinha que ir? Você perguntou para Deus qual era o carro que Ele queria que você comprasse? Sim, porque a gente pede bênção
Depois de nós termos escolhido, nós escolhemos. Nós escolhemos a pessoa que queremos casar, nós escolhemos o local em que queremos trabalhar, nós escolhemos tudo. E depois a gente diz, Deus abençoa esta reunião de hoje com essa entrevista de emprego que eu vou. Não, peraí. Como é que Deus vai abençoar uma decisão de um humano? Se ele sabe o que está lá na frente, se ele sabe se o carro está bom ou se está com o motor ruim. Agora, nós não sabemos. O problema é que a gente não pede para Deus antes de fazer tudo. A gente quer que Ele abençoe uma decisão nossa. E isso não vai acontecer nunca. Porque Deus sabe o melhor caminho para a gente. Então, recua. Recua hoje. Faz esse teste aí. Faz 1 ano de entrega para Deus. Tudo que você for fazer, acorde orando, durma orando. Tudo que você for, qualquer decisão que você for tomar na vida, peça para que Deus te guie. E você vai ver que se o caminho não for certo, vai dar errado, o vendedor vai desaparecer, você vai pegar trânsito e vai sair do compromisso, alguém vai chegar na sua frente para fazer entrevista de emprego. Entenda o seguinte, quando as escolhas são tuas, a notícia ruim quer dizer que você errou na escolha. Quando você está sob a direção divina, a notícia ruim significa livramento. Não é esse caminho, eu tenho algo melhor para você. Essa é a diferença entre Deus te guiando versus a intervenção humana. Se eu pudesse hoje te dar um conselho só, para todos os campos da sua vida, eu diria, deixa Deus ser o dono do que é seu. Deixa. Entrega tudo para Ele, seja gerente da sua vida. E você vai ver que em poucos meses você vai viver o que não viveu em 30, 40, 50 anos da sua vida. Eu posso te garantir isso. Para concluir, Deus quer que você tenha uma vida assim como a de Josué, com prosperidade e sucesso. E o segredo disso é você ter força e coragem para tomar partido e dizer para Deus, entra e faz aquilo que eu não sou capaz de fazer. Porque força e coragem você pode ter. E quando isso acontecer, você precisa crer no que a Bíblia diz na parte B do versículo 20 do capítulo 3 do livro de Efésios. Diz assim, ó, Deus é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Essa é a vida que Deus quer te dar. Então, deixe Ele fazer isso a partir de hoje. Uma semana abençoada a todos vocês, paz e prosperidade e que a sabedoria de Deus tome conta do seu coração. Até semana que vem, neste mesmo canal.